Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a gente vai conversar agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo, né? Dentro daquilo que é possível no cenário brasileiro, Silvestre. E, inclusive, falando disso, ontem nós tivemos aí o anúncio por parte da Petrobras do reajuste nos preços da gasolina, no diesel e do gás de cozinha, que vão subir, respectivamente, 6,3%, 3,7% e 5,9%. Lembrando que essa é uma alta que se refere aos preços de refinaria. O repasse ao consumidor vai depender aí das políticas de cada posto ou distribuidora. Como é que você viu esse anúncio, Silvestre? Bom, esse é, Glauco, se não me falha a memória, o 15º aumento consecutivo dos preços de combustíveis. Eu acho que ali desde o período ali próximo, um pouquinho antes da pandemia, né? Isso é a política de preços da Petrobras, né, que vem desde do governo Temer, que é uma política de preços alinhada com o comportamento dos preços do petróleo no mercado internacional. Agora, que com certeza tem um impacto pesado, né, para a população de uma maneira geral e particularmente para a população de baixa renda, e aí eu me refiro mais especificamente os preços do GLP, né, do conhecido gás de cozinha. Então isso tem um impacto grande e também um impacto na inflação, né? Vamos combinar que esses produtos têm um peso considerável na estrutura de preços, né, no orçamento das famílias. Agora, quando a gente analisa aqui, né, justamente desde o início do governo, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Silvestre, o preço da gasolina nas refinarias já vai acumular uma alta de 46% e o diesel 48%. E como você menciona, o gás de cozinha é mais cruel ainda esse reajuste, porque as pessoas já têm dificuldade, inclusive, para cozinhar. A gente viu gente, inclusive, meio que gourmetizando como se fosse uma opção, né? Gente cozinhando a lenha, na verdade, porque não pode comprar o gás de cozinha, né? Então, isso é muito grave para as famílias de uma forma geral, Silvestre? Exatamente, né? A gente já viu isso, né? Já vinha acontecendo isso desde quando começou essa escalada de aumento de preço dos combustíveis e de gás de cozinha, especialmente, né? E coisa, né, Glau, que a gente não tinha visto e começou a reaparecer o uso, né, da lenha, enfim, do carvão para cozinha, né, para cozinhar, então. Isso é um reflexo direto dessa política. E aí também tem que considerar que, veja, esse é o aumento, digamos assim, na usina, né? Na refinaria, melhor dizendo. Agora, na ponta, para o consumidor, o aumento acaba sendo, digamos assim, maior do que esses percentuais que foram estabelecidos, particularmente acho que 5,9, né, para o gás de cozinha, porque daí tem todo um processo na cadeia, ou seja, a saída da refinaria até chegar na ponta, até chegar no consumidor, até chegar na residência, no caso do gás de cozinha ou no caso do combustível nos postos de gasolina, você tem aí toda a parte, os tributos estaduais, federais, as margens de ganhos dos revendedores, dos distribuidores, enfim. Então, acaba tendo um impacto, do ponto de vista o percentual acaba sendo maior do que aquele que sai digamos assim, da refinaria, que foram esses que foram anunciados ontem. E além desse impacto ser maior, o momento também é péssimo, Silvestre, porque a despeito de ontem o governo ter anunciado a prorrogação por 3 meses do auxílio emergencial
nós já comentamos aqui, inclusive, né, que esse valor é bem abaixo do que deveria, inclusive abaixo do que foi posto em prática no ano passado, e ainda por cima nós temos aí uma inflação em alta, a inflação dos alimentos, também o aumento na energia elétrica, o alto nível de desemprego aí permanecendo em patamares recordes. Então é um contexto muito ruim para ter esse tipo de aumento agora, né, Silvestre? Sim, porque se você soma tudo isso, né, Glauco, esse aumento dos combustíveis, do gás de cozinha, aumento da tarifa de energia, que foi um outro, digamos assim, uma outra porrada, né, para usar uma expressão forte para a população brasileira, né, aumento da tarifa de energia e o aumento da chamada bandeira vermelha, né. Claro que esse aumento varia de estado para estado, mas aqui no caso de São Paulo, por exemplo, só o aumento da tarifa foi cerca de 11%, e mais o aumento na chamada bandeira vermelha, ou seja, aqui no caso de São Paulo dá um aumento médio próximo de 15%. Aí você tem o aumento dos alimentos, ou seja, é uma conjunção aí de fatores que extremamente, digamos, prejudicial, né, com forte impacto para as famílias de baixa renda. Além disso, tem a questão do desemprego, né? O desemprego continua muito elevado, né? A queda na renda, enfim. Isso tudo tem como resultado, digamos assim, a piora da população, o aumento da desigualdade. Então é isso que a gente tem assistido, e isso se aprofunda, né? Porque ainda que você tenha, como o governo anunciou ontem, aí a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses, né? Que de alguma forma traz um alívio, óbvio que isso é menos ruim do que não ter nada, de que estancar o pagamento do auxílio agora em julho, mas ao lado disso vem todas essas outras notícias, digamos, ruins. Então é um cenário muito, muito grave, né, para a população. Não é à toa que os dados aí das mais diversas pesquisas têm revelado o aprofundamento digamos assim, desse fosso social, né, desse aumento da desigualdade, volta da fome, enfim. E esses aumentos dos combustíveis, do gás de cozinha, também da energia elétrica, eles têm esse impacto direto para as famílias de uma forma geral, em especial as de baixa renda, como você ressaltou, Silvestre, mas também não tem um outro efeito, porque em pleno momento que o Brasil precisa recuperar a sua economia, principalmente do setor de serviços. Esse setor, a gente sabe que os custos de transporte que estão relacionados aí à questão dos combustíveis e também o custo da energia elétrica, eles oneram bastante ali, principalmente para o pequeno, né? O pequeno comerciante, o pequeno empresário. Então isso também acaba dificultando qualquer tentativa de retomada, não só do nível da economia, mas também no nível de emprego no Brasil, Silvestre. Sim, com certeza isso retarda, né, Glauco? Porque, veja, o impacto do aumento desses bens e serviços, né, ele é um impacto não apenas para as famílias, né? Ele tem um impacto na economia como um todo. Por exemplo, na questão dos combustíveis, né? Isso vai impactar o aumento dos preços dos fretes, né? Enfim, esse tipo de aumento desse tipo de serviços, ele acaba se espraiando pela economia. Então, tem impacto na cadeia, né, como um todo, né? E uma grande preocupação, isso rebate lá na ponta na questão da inflação, né?
E tem também como resultado um retardamento aí do crescimento, né, da economia. E como a gente já comentou aqui em outras oportunidades, o crescimento que a gente tem visto aí, que os dados têm mostrado, é um crescimento que está muito, digamos assim, localizado em segmentos da economia, e particularmente no chamado agronegócio, né? Portanto, não é um crescimento que ele se espraie, que, portanto, tenha efeitos, né, na economia como um todo. Esse é um setor que tem altamente concentrado, né? Ele não é um setor que, digamos assim, que tenha o espraimento, que distribua renda, que tem impacto mais positivo. É muito pequeno, porque é um setor também que emprega relativamente pouca gente, né? Me refiro aí à produção de soja, de cana-de-açúcar, enfim, o agronegócio. Então, é um setor que está muito concentrado, não tem um efeito assim, de se espraiar, né, pela economia como um todo. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia, Glauco. Até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.